Acompanhando a leitura da nossa irmã Leide, por gentileza, chegue até aqui à frente, faça essa leitura. Primeiro capítulo, primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, verso 1 ao verso 8. Primeira Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra lida, Senhor, que Tu nos faça, Senhor, entender a Tua palavra, que Tu fale através do Teu servo neste momento, Senhor, que Teu Espírito use-o, meu Deus, para trazer o recado aos nossos corações, e que nós, Senhor, venhamos a entender, praticar e ensinar a Tua palavra a todos aqueles que precisam ouvi-la, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, tivemos a oportunidade de levar uma reflexão em umas 2 células da nossa igreja sobre esse texto, sobre Ana. E me senti desafiado a trazer uma palavra para a igreja nessa noite, refletindo nesse texto. Mas eu queria, de forma introdutória, convidar para caminhar comigo dentro de um aspecto muito propício do que nós vamos desenvolver nessa noite. Nesse primeiro momento, apenas as irmãs, tá certo? Eu queria que apenas as irmãs procurassem fazer um exercício mental um pouco maior nesse sentido. Eu queria que você, amada irmã, pudesse nesse momento observar com muito detalhe o cenário que eu vou descrever de forma inicial. E depois a gente vai avançando, refletindo na temática do que eu quero descrever nessa noite a você. Ana, diz o texto sagrado, que ela vivia dentro de um cenário muito delicado. Entenda bem, amada irmã. Você tem uma vizinha que não vai com a sua cara? Não precisa levantar a sua mão. Você tem uma vizinha que é chata? Uma vizinha que te persegue? Eu espero que não. Mas imagine que existe uma coisa pior ainda do que uma vizinha que te atormente.
Tente imaginar, amada irmã, uma mulher vivendo na sua casa, tendo diante da lei, de forma legal, acesso a tudo aquilo que você possui. Tente imaginar por um momento uma mulher dentro da sua casa, que desfruta da sua TV, do seu quarto, da sua cama, que desfruta de tudo aquilo que você tem dentro da sua casa. E com um agravante a mais. Essa mulher, ela é casada com o seu marido e ela compartilha o quê? O seu marido. Deu para você imaginar um pouco qual é a situação que Ana se encontra? Pastor, mas que história é essa? Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana, ele tinha 2 mulheres, bigamia. Ele era casado com Ana e era casado com Penina. E Deus aprova esse tipo de coisa? Não. Por quê? Porque quando Deus ele fez o homem, ele fez posterior à mulher. E diz a Bíblia que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então o projeto de Deus para o homem, ou para a humanidade, tá, é a monogamia. É um homem e uma mulher. Tá certo? Se não fosse assim, Deus ele teria feito Adão e Evas. Mas ele fez só Adão e Eva. Tá? Então, dentro do aspecto cultural, das leis, do contexto em que Ana está inserida com Eucana e Penina, aquilo era algo legal. Tá? Mesmo que diante da Bíblia Sagrada, diante dos padrões estabelecidos pelo Senhor, seja algo imoral. Mas, amados irmãos, Ana, ela vive dentro desse contexto. Uma mulher dentro da sua casa, que é casada com seu marido, que usa tudo aquilo que é possível ter acesso dentro da casa, ela tem acesso, Penina, e há um agravante ainda maior. Tá? Diz o texto que Penina, ela é considerada a rival de Ana. Ela afligia, em outras traduções, a Ana. Ela perseguia. Já imaginou, irmão, uma situação dessa na sua vida? Passa longe, pastor, quero não. Era assim que Ana se encontrava. Constantemente sendo perseguida. Tem uma tradução que ela usa a expressão irritava. Penina a irritava. E qual era o motivo pelo qual Penina perseguia, afligia e irritava Ana? Porque Ana, ela era uma mulher estéril. Ela não podia gerar. Ela não podia ser uma mãe. E isso, dentro daquele costume, dentro da cultura, era algo que fazia com que uma mulher que fosse estéril fosse considerada como uma mulher amaldiçoada. Então agora nós temos Ana dentro de um contexto, vivendo com seu marido, com uma mulher que é abençoada, porque ela tinha filhos e filhas, Penina, e Ana, vivendo desse contexto, considerada como uma mulher amaldiçoada, porque ela não podia dar filhos ao seu marido, Eucana. Ela era considerada como uma mulher amaldiçoada dentro da comunidade, dentro do contexto da sociedade a qual ela pertencia. Imagine só o tamanho do sofrimento que essa mulher enfrentava. Mas aí você pode imaginar o seguinte: pastor, isso não é vida para ninguém. Por que essa mulher ela não junta as coisinhas que ela tem e vida que segue? Irmãos, dentro do contexto oriental, a coisa não é que nem aqui no contexto ocidental. Graças a Deus, você, amada irmã, pelo estudo, pela dedicação, você tem alcançado posições que outrora não eram cabíveis a você. Hoje a gente tem visto as mulheres
crescendo no mercado de trabalho, alcançando cada vez mais e mais lugares cada vez mais difíceis que outrora eram, hoje, chegando lá. Mas Ana, ela vivia dentro de um modelo chamado patriarcal. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do contexto em que Ana estava inserida, dentro desse modelo, quem sustentava era o homem. Quem mantinha a estrutura financeira do lar era o homem. Ana, ela sendo estéril, não podendo ter filho, que pudesse dar um apoio a ela, já estava complicado. E se ela agora perdesse o marido, se ela fosse embora, saísse debaixo da cobertura do seu marido, ela poderia estar inserida naquela expressão: se está ruim assim, pior ficará. Então é esse o contexto que essa mulher está vivendo. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Eu quero falar com você sobre sonhos. Não sonhos no aspecto de você ir deitar, dormir e ali ter aquele sonho. Chegar para o pastor e dizer: pastor, eu sonhei com isso, o que você acha que é? Eu não sei. O aspecto de sonho que eu quero tratar com você é baseado em alvos, em objetivos, em projetos estabelecidos e bem definidos a serem alcançados. Tá bom? Olhando para a vida de Ana, eu percebo uma coisa sensacional no texto. Eu percebo que as circunstâncias, as situações totalmente desfavoráveis a ela, não são capazes de paralisar o sonho, o projeto que aquela mulher tinha dentro do seu coração. Qual era, pois então, o projeto no coração daquela mulher? Era uma coisa muito simples. Para muitas mulheres é algo muito simples. Era só ter um filho. Um filho era a solução para a vida de Ana. O sonho de Ana era gerar. O sonho de Ana era poder ter uma criança. Irmãos, hoje, infelizmente, não é uma pauta que a esquerda trabalha apenas no Brasil. É uma pauta que a esquerda trabalha no mundo. E nós que acompanhamos as notícias, nós temos percebido como tem avançado essa pauta que tenta matar as crianças no ventre das mães. E nós observamos uma mulher com um sonho, com um desejo no seu coração de ser mãe, quando muitas estão simplesmente vivendo: meu corpo, minhas regras. Amados irmãos, a coisa não é bem por aí. Nós entendemos uma coisa maravilhosa que a Bíblia Sagrada nos ensina, que o Senhor, nosso Deus, Ele é o autor da vida. Ele é o dono da vida. A vida é um presente de Deus. E Ana, ela queria alcançar esse sonho. Mas ela tem diante de si, amados irmãos, não apenas um contexto adverso. Ela tem diante de si não apenas algo que colabora para que nada venha a dar positivo. Ela tem diante de si uma coisa que é impossível. Amém? Uma mulher estéril não pode dar à luz. Isso é algo impossível. Eu quero que você guarde isso com muito carinho no seu coração. Independente das circunstâncias que você está enfrentando, ou que você já vem em um determinado tempo enfrentando, entenda bem isso. Nada pode paralisar o teu sonho. Nada pode paralisar o teu projeto, o teu alvo. Ainda que isso seja algo considerável como sendo algo impossível aos teus olhos. Ana, ela nos ensina isso. Olhando para o texto, eu quero destacar algumas lições, rapidamente, que eu posso observar dentro do contexto da vida dessa mulher. A primeira coisa é que Ana, ela entende qual é o caminho correto para ver a realização do seu sonho. E o caminho correto é recorrer àquele que é o Deus das impossibilidades. Ana, ela recorre ao Senhor, indo
dentro de um contexto ritualístico, anualmente ela ia ao templo com seu marido, com a sua rival, os filhos. Ela tinha esse contexto, ela tinha essa prática dentro desse contexto. E aqui o texto vai nos dizer uma coisa. Vai dizer que o marido de Ana, ele fica incomodado, porque Ana deveria entender que Eucana, para ela, ele era melhor do que 10 filhos. Ele era um bom marido, ele a tratava bem. Diz o texto que ele dava porção dobrada para ela, referente àquilo que era destacado aqui no contexto. Mas ainda assim, Ana, ela precisava de algo. Ela precisava da realização de um sonho. E quando nós temos um projeto, amados irmãos, o caminho correto é ir até os pés do Senhor. Se eu perguntasse para você nessa noite, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho, alguns dessa igreja já sabem, o meu maior sonho é ver a primeira igreja batista, através da visão celular, chegando com uma célula em cada um dos 67 bairros dessa cidade. Amém? Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu projeto? Ana, ela nos ensina, diante da impossibilidade, que vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. Ela vai até o Senhor, e a palavra de Deus diz, na carta de João, que quando nós oramos, segundo a vontade de Deus, Deus ele nos ouve e nos atende. Era do coração de Deus, era projeto no coração de Deus, abençoar a vida daquela mulher. Ela ora baseada dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Irmãos, infelizmente, em muitos momentos, nós, como cristãos, colocamos Deus do lado de fora dos nossos sonhos. Nós, infelizmente, em muitos momentos, colocamos Deus do lado de fora dos nossos projetos. Isso acontece na grande maioria dos jovens e adolescentes, quando questionados sobre qual seria o seu maior sonho. Eles costumeiramente afirmam, me formar, é abrir uma empresa. E aí eles vão citando. Raramente a gente encontra um dentre eles que diga, o meu sonho é me formar. E depois de formado, abrir uma empresa. E aquela empresa, ela vai servir para a glória de Deus. É me formar, é passar em um concurso, é trabalhar em uma instituição e ser ali um instrumento para a glória de Deus. Irmãos, em muitos momentos nós, e eu me incluo nisso, nós deixamos Deus do lado de fora dos nossos projetos. A gente costuma, alguns nem fazem isso, mas uma boa parte faz. Costuma chegar, marido, chama a esposa, ambos sentam, pegam uma planilha e vão ali elaborar algum projeto, algum alvo. Depois de um tempo é que cai a ficha. Rapaz, por que a gente não orou? Por que a gente não buscou o Senhor? Por que a gente não foi consultar o Senhor para saber se era a vontade de Deus isso? Irmãos, se Deus não estiver dentro dos nossos sonhos, se Deus não estiver dentro dos nossos projetos, não valerá a pena. Não vai valer a pena. E Ana, ela nos ensina o caminho correto. Diz o texto que ela buscou o Senhor. Ela foi até o Senhor. Embora Samuel, ele destaque aqui, que Ana, ela apresenta a sua petição diante do Senhor, com choro, totalmente dobrado em espírito na presença do Senhor, ele faz menção a um momento. Mas eu e você, que somos bons em usar a nossa mente, nós compreendemos uma coisa. Ana, ela não orava anualmente por um filho. Ana, ela não orava anualmente pelo seu sonho. Ana, creio eu, piamente, que ela orava constantemente, todos os dias. E lá no templo, justamente dentro desse momento, dentro do acontecido,
é que Ana tem o seu sonho ali exposto, manifestado diante do sacerdote ali. Entenda isso, querido. Precisamos recorrer ao Senhor se quisermos ver a materialização dos nossos sonhos. E Ele precisa fazer parte daquilo que nós almejamos tanto alcançar. Segundo destaque que eu quero fazer no texto, amado irmão, é que Ana, lá na altura do verso 12, ela nos ensina algo também esplêndido. Ela nos ensina que nós, para alcançarmos os nossos sonhos, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser perseverantes. Há uma expressão de Charles Chaplin, que eu acho muito bacana. Ele diz assim: a persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. Eu estava dando uma olhada em algumas questões sobre perseverança e encontrei uma coisa sensacional. Viu, Tomás? Thomas Edison, né? Até brinquei contigo uma vez. Todo mundo sabe quem foi Thomas Edison, sabe? Amém? O camarada lá da lâmpada, irmãos. É? Ele foi o inventor da lâmpada. Diz a história que Thomas Edison, ele fez mais de 1000 tentativas até conseguir fazer a lâmpada. E ele entendeu que cada uma das tentativas era uma forma diferente de chegar até aquilo que ele queria. Qual tem sido o nível de determinação que há em mim e que há em você para alcançar os nossos sonhos? Qual é o nível de persistência que há em nós em alcançarmos os nossos projetos? Ou eu e você somos pessoas que dizemos: olha, eu quero tanto alcançar isso, eu quero tanto alcançar aquilo, mas eu vivo de braços cruzados. Eu não me movimento, eu não vou em direção ao projeto que eu tenho. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Querido, quando a Bíblia fala para nós esperarmos com confiança no Senhor, não quer nos dizer o salmista que nós precisamos simplesmente ficar ali deitados em uma rede, balançando e aguardando o alcançar da bênção. Não. Esperei confiantemente no Senhor. É continuar trabalhando, desenvolvendo a vida com naturalidade, mas crendo que o momento oportuno, o momento exato vai chegar. Ser perseverante é uma coisa que Tiago, no capítulo 1, versículo 4, ele nos ensina muito bem. Tiago, ele diz que a perseverança ela é revestida de ação completa. O que é isso? É eu começar e chegar até o final. Se você é alguém que é bom de começar as coisas, o chamado por aí fogo de palha, não vai dar certo. Você precisa ser perseverante. Ana, diz o texto, que ela perseverava em oração. Ela lutava em oração para alcançar o seu sonho, o sonho de ser mãe. Há um homem chamado Eli, que aqui é o sacerdote. E esse cidadão, que não tinha um tato muito bom com seus dois filhos, Hofni e Finéias, que eram dois camaradas bem delicados, uma família um tanto quanto desestruturada, dentro do sacerdócio. Aquele cidadão, Eli, ele chega para Ana, e ele representa muito bem uma coisa que eu quero destacar aqui. Ele vai se intrometer naquela situação, tendo o entendimento de que Ana está embriagada, porque ela estava se derramando aos pés do Senhor. E ele meio que tenta intervir naquela situação, e Ana dá uma resposta para ele entender o que é que ela está fazendo ali. Amados irmãos, quero dizer que para alcançar os nossos sonhos, nós vamos ter que fazer uma coisa muito importante, além de sermos perseverantes. Nós vamos ter que nos fazer de surdos em muitos momentos. Eu quero contar uma história para você, rapidinho. Uma história com E, porque é algo fictício, não é um fato, não é com H. Conta-se uma história
de que haviam várias formiguinhas ao redor de uma garrafa, e no topo, no gargalo daquela garrafa, havia um grãozinho de açúcar. E as formigas, elas correndo, tentando, se esforçando, subindo para poder chegar ao topo, para poder pegar o grãozinho de açúcar. Todas elas chegavam a certo ponto, escorregavam e voltavam à estaca zero. E de repente, então, surge uma formiguinha lá de trás, vem passando dentre as demais, e ela chega a um determinado ponto, começa a subir, e as demais formigas começam a gritar: desce daí, desiste, não vai dar certo, nós já tentamos. E aquela formiguinha, ela continuava subindo. Quando aquela formiguinha está chegando no topo, no gargalo, para pegar o grãozinho de açúcar, uma formiga que conhecia aquela formiga, ela simplesmente diz às demais: por que é que vocês estão gritando? Ela não vai ouvir vocês, ela é surda. A formiguinha pega o grãozinho de açúcar e desce. O que isso tem a ver conosco? Tem muita coisa a ver conosco. Quem dentre os irmãos nunca ouviu, nunca foi alvo de um banho de água fria quanto aos seus sonhos? E em quantos momentos nós não temos que nos fazer de surdos? Rapaz, Francílio, faculdade, rapaz, tu larga isso de mão. Essa área não é para ti, tu não tem capacidade para isso. Rafael, abriu um empreendimento, seu empresário, rapaz, tu é doido, tem empresário na tua família? Irmãos, infelizmente, isso acontece com pessoas que nós amamos. Às vezes isso acontece com pessoas que são bem próximas de nós. E não é porque elas não nos amem, não é porque elas queiram o nosso mal, é porque o ser humano é assim, infelizmente. Vão chegar para mim, vão chegar para você, diante dos nossos sonhos, e vão tentar fazer com que eu e você desistamos dos nossos sonhos. O que você tem que fazer? Você tem que se fazer de surdo. Se faça de surdo. Se eu não tivesse me feito de surdo no passado, eu não estaria hoje aqui pregando o evangelho para vocês. Como é doloroso ouvir de um amigo íntimo, de um amigo mais chegado que um irmão, dizer para você: rapaz, esse negócio de pastor não é para ti. Continua estudando para fazer concurso público. Eu não sei o que podem ter falado para você, para que você desista do teu projeto, do teu alvo. Mas eu te digo, faça-se de surdo e continue focado. Amém? Terceira e última lição que eu quero destacar nessa história de Ana, é que Ana, ela nos ensina algo aqui que eu considero a cereja do bolo nesse texto. Ana, ela reconhece de onde partiu a sua bênção. Ela consegue compreender que mais importante do que a bênção é o Deus que está a abençoando. E como muitos têm dificuldade de entender isso. A Bíblia diz que Ana, ela fez um voto com o Senhor. O voto de Ana incluía o nazireado. Que é isso? O filho de Ana não teria os seus cabelos cortados. Às vezes a gente pensa que é só o Sansão, que era cabeludo, né? Samuel também. Não passaria navalha sobre sua cabeça. Ele foi consagrado a Deus. Aquela mulher, ela alcançou do Senhor aquilo que ela tanto almejava, aquilo que ela tanto desejava. Mas ela entendeu que ela havia feito um voto. Ela entendeu que ela tinha um pacto, uma aliança com o Senhor.
e que aquela criança era levada para servir ao Senhor por toda a sua vida. E aqui eu quero muito a sua atenção, amado irmão, sobre isso, para você entender bem uma coisa. Ana, ela compreendeu que o Deus abençoador, Ele deve ser a prioridade na nossa vida. Quando nós compreendemos isso, irmão, tudo flui naturalmente. Agora eu quero trazer a bola para você. Imagina que você tem sonhado, eu não sei quantos anos tem sido a tua peleja, a tua luta em oração, em perseverança, em se fazer de surdo diante de algumas pessoas, mas você alcançou o teu sonho, você alcançou o teu projeto, e agora, você simplesmente olha para a tua bênção, olha para Deus, olha para a tua bênção, olha para Deus, e aí você resolve fazer uma coisa. Foi tão difícil, eu lutei tanto, eu batalhei tanto. Não, Senhor, não dá. Você conhece alguém assim? Hein? Pastor, eu estou lutando, eu tenho um sonho, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. E quando Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Quando Deus o abençoa, o que é que ele faz? Rapaz, cadê aquele irmão mesmo, hein? Ele sumiu, né? Irmãos, voto é coisa séria. A palavra diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ana, ela compreendeu isso. Ela entendeu que o Deus que havia dado a ela aquele presente era merecedor de que ela devolvesse a Deus aquilo que Deus havia lhe dado. Muitos, infelizmente, não fazem isso. Não colocam diante do Senhor a materialização, o resultado do seu sonho tão almejado. Ana, ela nos ensinou que esse é o caminho correto. E vamos entender o que é que aconteceu com essa mulher. Diz a Bíblia que Ana, além de ter sido mãe de Samuel, ela também conseguiu gerar mais outros 5 filhos. Ah, irmão, como isso é precioso. Deus, Ele faz transbordar na minha e na sua vida, quando nós reconhecemos de onde partiu a bênção. Aqueles que são egoístas, aqueles que alcançam um sonho, um projeto, e simplesmente cercam, dizendo, não, Deus, fica de fora, eu já alcancei, tá bom, não preciso mais de Ti. O que eu queria de Ti, eu já alcancei. Esses simplesmente vão viver aquilo, aquela limitação. Mas aqueles que sabem reconhecer de onde partiu a bênção, que sabem reconhecer que mais importante é o abençoador, querido, eu entendo que Deus faz transbordar sobre essas pessoas. Amado irmão, Ana, ela tinha um ventre morto. O ventre daquela mulher era morto. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz com que essa mulher seja mãe de 6 filhos. 6 filhos. Naquela época não tinha o avanço que a medicina tem hoje. Não tem negócio de congelar ovos. Não tem essa questão de fertilização. Não tinha nada. Não havia esse avanço da medicina como hoje. E diante daquela mulher, ela contempla o Deus abençoando a sua vida. O Deus Todo-Poderoso derramando vida em abundância sobre o seu ventre. Querido, quando eu e você entendemos que o Deus Todo-Poderoso na nossa vida, Ele preenche todo o nosso ser, fazendo-nos transbordar de alegria e devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele nos deu, nós seremos ricamente abençoados, porque haverá um transbordar de Deus sobre a nossa vida. Quem poderia dizer que aquela mulher um dia seria mãe? Imagine só os olhares daqueles que chamavam Ana de amaldiçoada, da sua rival agora. Eu quero concluir, amados irmãos, dizendo a vocês o que o texto bíblico diz,
que Ana, ela se tornou a mãe de um grande homem de Deus. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Samuel. Quem escreveu? Primeiro livro e segundo livro? Samuel. Você sabe quem foi Samuel na Bíblia? Separe um tempinho para você ler. Separe um tempo para ler e veja a relevância da vida de Samuel nesse mundo. Você vai ver o quanto Deus fez através da vida de Samuel. Ana tinha um sonho. Quem poderia dizer que o sonho de Ana seria um instrumento nas mãos de Deus para trazer tantas coisas maravilhosas a esse mundo, através da vida de um homem como foi o profeta Samuel? Querido, não deixe ninguém sepultar o teu sonho. Não permita que ninguém faça você desistir do teu alvo, do teu projeto. Persevere, faça-se de surdo em alguns momentos, pois isso é preciso. E entenda que você tem que reconhecer de onde partiu a sua bênção. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar você, mesmo assentado como está, a fechar os teus olhos. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, de uma maneira muito especial. Nós queremos fazer um convite da parte do Senhor nessa noite. Queremos convidar você a colocar o teu sonho, a colocar o teu projeto de vida diante daquele que pode todas as coisas. E a melhor maneira de fazer isso é dando o primeiro passo, entregando a sua vida a Jesus e dizendo: Senhor, a partir desse momento, eu quero sonhar aquilo que está dentro do teu projeto para a minha vida. Eu quero desafiar você nessa noite a colocar a sua vida diante de Deus e dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Se há alguma pessoa nessa noite que entendeu que Deus falou ao seu coração, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos com esse simples gesto. Você vai estar dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que a minha vida ela sirva para a glória de Deus. Eu quero que os meus sonhos, os meus projetos, os meus alvos, eles trabalhem para culminar na glória de Deus. Há alguém nessa noite que ouviu a voz de Deus e quer responder o chamado de Deus para a sua vida? Levante apenas uma das suas mãos. Não precisa nem você ficar em pé. Levante uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite? Não? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Ele possa te dar uma outra oportunidade. E o meu pedido ao nosso Deus é que tudo aquilo que você ouviu nessa noite venha revestir o teu coração de fé, e você venha entender que não dá para viver uma vida sem que Deus esteja conduzindo-a. Pai bendito, Pai querido, louvamos e exaltamos o teu santo e precioso nome, rendendo graça ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu te peço que o Senhor abençoe, Pai, de uma forma muito especial cada um dos teus filhos. E que nós possamos, Pai, guardar com muito carinho no nosso coração a tua palavra, para podermos assim, Pai, aplicá-la na nossa vida. Abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece a fé do teu povo. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A palavra está entregue ao irmão Domar.